Quem acha que está deitada? Então, se você acha que a pessoa é a que está deitada, você acha que a pessoa é o corpo. Se você acha que a pessoa é a que está em pé, você acha que a pessoa é o espírito. Como é que o Estado, a nossa Constituição, considera? A pessoa é o corpo ou a pessoa é o espírito? O nosso Estado, a Constituição, considera a pessoa como sendo o espírito. Tá? Tanto assim é que, se fizermos um clone humano perfeito, cada um receberá uma identidade diferente. Tanto assim que gêmeos univitelínicos, que têm genes idênticos, são clones perfeitos, cada um recebe um ciclo e RG diferentes. Se o corpo é idêntico, com os genes idênticos, o que é diferente? É o espírito. Então, quando o Estado reconhece a diferença das pessoas, reconhece a pessoa como sendo o espírito. Inclusive, nossa Constituição também é espiritualista. Sabem disso, né? Constituição de 1988, saudosa memória, Ulisses Guimarães, lembra? Vocês lembram como é que é a Constituição brasileira? Preâmbulo. Vocês são brasileiros? Diz assim, na introdução: o Brasil deve pautar suas relações pela paz, diplomáticas pela paz, etc, etc, etc e tal. Portanto, em nome de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Quer dizer, não acreditar em Deus é anticonstitucional. Tá? Bom, então isso daqui é o estado de desdobramento. O Estado reconhece a pessoa como sendo o espírito. Não é? Vamos ao próximo. Oi, filha. Pois diga. Isso. Ela perguntou da bipolaridade, né? Acontece uma coisa muito curiosa. Existem pessoas que têm o transtorno bipolar. Em essência, são pessoas que trazem no espírito uma dificuldade de se centralizar. Tá? É aquela pessoa que quer dar um voo de Ícaro. Ela quer alcançar a luz, mas vai alcançar a luz com asas de cera. Depois ela despenca, porque o sol derrete a asa e ela despenca. Então a pessoa está entre a euforia e a depressão. Então há pessoas que trazem na essência esse desejo, essa fuga, e espiritualmente elas é difícil tratar, porque em essência elas não querem percorrer o passo a passo. Para elas é difícil. É como o poema de Alfonso Guimarães, que diz assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então ela queria dar o voo de Ícaro, e ela mergulha na lua do mar. Não é? Então o transtorno bipolar, há aquele caso que em essência a pessoa tem a doença por uma dificuldade de ir pelo passo a passo. Não é? Como diz assim: preferiu ser rainha no manicômio do que lavadeira na vida real. Então há essa dificuldade. Agora, há pessoas que apresentam uma mediunidade muito acentuada, que não foi trabalhada, e a pessoa, porque a mediunidade é como uma árvore, vai abrir uma copa para o além. Você sabe que a árvore é um ser astrofísico, ela depende dos astros, do sol, da lua, para poder se desenvolver. Então a copa se abre para o além, mas não abre uma copa se não tiver boa raiz. Então muitas vezes a pessoa, ela explode a mediunidade na adolescência, abre uma copa sem raiz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não consegue sustentar a sua identidade, porque ela capta uma porção de identidades e não consegue sustentar a sua. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Por isso que a Lucy o que a Lucy está fazendo? Procurando receber ela mesma. Já recebeu tanto espírito a vida toda? Agora está na hora de receber ela mesma. É formar a raiz. Então, a questão é, quando a pessoa ela vai abrir a copa pro além, ela precisa ter raiz, você precisa estar com a sua identidade bem firmada. Pessoa começa, explode a mediunidade na adolescência, não é dado estrutura para a pessoa, daquilo que ela deve realizar, a missão dela, em todos os sentidos, dentro daquele contexto, para não acontecer de sofrer como a Lucy sofreu. Amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Então tem que trabalhar dessa forma. Aí o que acontece? Não trabalhando dessa forma, a pessoa, ela caminha, e eu tenho percebido isso, ou vai para o transtorno bipolar, ou vai para a epilepsia. Então existem epilepsias e existem transtornos bipolares que
Existem casos que a pessoa não tem a doença em essência, mas são médiums sintomatas. E você precisa saber fazer esse discernimento, saber discernir quando é o transtorno bipolar, quando é efetivamente um problema mediúnico em essência. E o curioso é que a epilepsia e o transtorno bipolar, os dois usam a mesma medicação para tratamento. É curioso. E a medicação que é usada nos dois, da epilepsia e do transtorno bipolar, tira uma pessoa do transe. Porque se você tomar um LSD, você entra em transe. Se você tomar uma carbamazepina, você sai do transe. Porque aqui, a mediunidade é orgânica, é uma função de senso-percepção. Você pode facilitar ou abrir, usando química. Qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que a mediunidade está presente na maior parte das pessoas, em escala acentuada. Isso não é trabalhado na nossa sociedade, a pessoa fica explodindo, ela vai para as drogas, vai para o álcool. Porque nós nascemos para transcender. Então a mediunidade ela é essencial, como a inteligência, a emoção, é o nosso contato com o devir, é o nosso contato com o além. Então nós nascemos com esse dom. Inclusive Santo Agostinho, ele que almejava a felicidade, ele dizia: a felicidade está quando a pessoa consegue cumprir as bem-aventuranças do Senhor na montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. E assim vai, as bem-aventuranças puros de coração, os mansos e pacíficos. Mas ele dizia: não é possível se cumprir as bem-aventuranças se não tivermos o dom espiritual, ou seja, a mediunidade, que é o que nos permite um contato com a espiritualidade de luz, local que ainda não estivemos, porque nós já estivemos nas sombras, mas não estivemos ainda na luz. Então como é que você vai ter o desejo de estar na luz, que é um lugar que você nunca experimentou? Mas você pode experimentar, você pode sentir o êxtase do paraíso, vamos chamar dessa forma, se você tiver o dom mediúnico permeável a isso. E aí você vai ter o anseio de progredir. E aí você consegue cumprir as bem-aventuranças. Então a mediunidade ela é um elemento essencial. Se a pessoa não usufrui e não trabalha esse dom segundo o mecanismo da árvore que eu falei, raiz, copa, a pessoa ela se desestrutura. E nós nascemos, nosso organismo nasceu com essa porta aberta. Nós temos uma porta de entrada, que é o hipotálamo, são os hormônios, as enzimas que nos conectam aqui, mas nós temos a porta de saída, que é o cone que vai da pineal ao lobo frontal, é a expansão do nosso devir. Aqui é onde é produzido o ectoplasma. Parte do ectoplasma, esse é da mitocôndria, as nossas células todas têm mitocôndrias, para onde vai o oxigênio que você respira. Respira, foi para as mitocôndrias. Respirar já não vai ser mais a mesma coisa para você. Então, lá o oxigênio vai servir para combustão energética, para produzir energia. Porque você sabe que o oxigênio é um elemento de combustão. Não é quem que descobriu o oxigênio? Foi o Lavoisier. O Lavoisier ele trabalhava na casa de pólvora. Ele queria saber como que descobriu o fogo, porque uma coisa que ele não queria na casa de pólvora era fogo. E aí ele descobre o oxigênio. Então, o oxigênio vai produzir, vai entrar em contato com o metabolismo, vai produzir energia. Então, parte dessa energia vai se juntar com a energia vital, que já vem pelo oxigênio, porque quando a planta capta o oxigênio para fazer a fotossíntese, ela capta também a luz do sol, e a luz do sol vem com o prana, que é a energia vital. E a planta vai acoplar o oxigênio ao prana. Então quando você respira o oxigênio, você já respira com o prana. Então vem o prana aqui para dentro da mitocôndria e se junta com a produção calórica e forma o ectoplasma. Então o ectoplasma é um produto do prana, que é uma energia espiritual, e de uma energia metabólica biológica. Por isso que o ectoplasma ele é uma energia que permeia a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, porque ele tem as duas fontes. Então ele permeia. Então aqui é produzido. E o interessante é que os cristais da pineal começam a ser formados a partir da mitocôndria. É a partir dali que começa a formar. Então tem até uma coincidência nesse sentido. Próximo, por gentileza. Aqui é o seguinte: fazendo uma tomografia funcional de um paciente em desdobramento, ele apresenta um aumento de circulação aqui na região da pineal e do tálamo. Ó, tá vendo? Ó? Veja, pineal faz parte do tálamo, pineal é epitálamo, tá? Faz parte dessa região do tálamo. Então, essa região aqui está aumentada. Vamos ver o próximo?
Olha que engraçado, isso aqui foi feito lá no Hospital do Coração.